Oi, gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo da nossa saga Direito Constitucional para a prova de Polícia Civil do Estado de São Paulo. E hoje a gente vai tratar sobre o artigo 5º, a parte 2. Então, se você ainda não viu a parte 1 do artigo 5º, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Para você conferir. Então, vamos lá. Como na parte 1 a gente foi até o inciso 10, a gente vai começar agora do inciso 11. E o inciso 11, ele diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então vamos lá destrinchar esse inciso, porque ele é bastante cobrado em prova, nas provas da Polícia Civil de São Paulo, ok? Então vamos lá. A primeira parte, ela diz a regra do inciso, né? A regra é o seguinte, então, que a casa é asilo inviolável do indivíduo e nela ninguém pode entrar sem o consentimento de quem mora lá, ok? Mas, com o consentimento, a pessoa pode entrar a qualquer horário sem nenhuma objeção, beleza? Então, essa é a regra. Sem consentimento, ninguém entra, com consentimento, pode entrar sem nenhuma objeção. Agora, vamos para as exceções. Quando se pode violar a casa de alguém, né? Quando eu posso entrar sem que o morador me autorize. Então, ele fala o seguinte, ó, eu posso entrar quando for caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, fica assim, ó, por determinação judicial, eu posso violar, né, a casa do indivíduo durante o dia, ok? Então, por determinação judicial, eu entro na casa do indivíduo durante o dia, né? Com uma ordem judicial, com um mandado, eu entro na casa do indivíduo apenas durante o dia. Aí vai variar a doutrina. Tem doutrina que fala que esse período do dia, ele compreende das 6 da manhã às 18 horas. E tem doutrina que fala que o dia compreende da aurora ao crepúsculo, do nascer ao pôr do sol, ok? E eu posso entrar na casa de um indivíduo sem o consentimento, né, da pessoa que mora lá, em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. E aí, nesses casos, pode ser tanto durante o dia quanto durante a noite. E nesses casos, eu não preciso de ordem judicial, tá? Ele é meio intuitivo, então pensa, tá acontecendo um desastre ou tem alguém na casa necessitando de socorro. Eu vou esperar uma ordem judicial para entrar para socorrer a pessoa? Não. E tá acontecendo um desastre, a pessoa precisa ser socorrida durante a noite. Eu vou esperar clarear o dia, eu vou esperar chegar o dia para poder socorrer essa pessoa? Claro que não. Então, nesses casos, flagrante delito, desastre, para prestar socorro, pode ser tanto durante o dia quanto durante a noite, e eu não preciso de ordem judicial, ok? Então, vamos para o próximo. O inciso 12, ele diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a regra aqui, ó, é que é inviolável o sigilo da correspondência, comunicações telegráficas, comunicações telefônicas e de dados. Aqui de dados eu vou entender, pode ser dados bancários, tá? Pode ser dados compartilhados pela internet. Então, quando eu falo das comunicações telegráficas, dos dados, das comunicações telefônicas, eu vou entender também que há uma proteção aos dados telemáticos. Os dados telemáticos são a junção da comunicação telefônica com a informática. Então, os dados que eu compartilho no computador, que eu compartilho no celular, né, os SMS, as mensagens de WhatsApp, elas também têm o sigilo resguardado, ok? E aí, lá no inciso, ele traz a exceção, salvo. Então, sempre que eu ver a palavrinha igual no inciso anterior, salvo, eu presto atenção. Essa é a exceção à regra. Quando que esse sigilo ele vai ser violado? Ele vai ser violado, né, por ordem judicial
na forma que a legislação estabelecer e para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então, essas comunicações, né, esse sigilo da correspondência, das comunicações e dos dados, eles podem ser violados tanto durante o caso de investigação criminal, no inquérito policial, ou na instrução processual penal durante o processo, ok? E eles têm que acontecer na forma que a lei estabelecer. Então, tem uma lei específica que vai estabelecer como que essa violação deve acontecer, ok? E eu vou chamar a atenção para vocês também que aqui nesse inciso ele fala assim, ó, no último caso. Então, algumas pessoas na hora de ler, elas têm uma interpretação errônea, achando que somente no caso das comunicações telefônicas que esse sigilo poderia ser violado. Mas não, tá? Aqui é um erro de digitação, um erro de escrita mesmo, de interpretação. Tá? Então, quando eu falo aqui no último caso, eu vou entender em último caso. Ok? Não é por qualquer motivo que eu vou violar essa correspondência, é só para esses motivos que a própria Constituição colocou, que é no caso da investigação criminal ou da instrução processual penal. No próximo inciso. O inciso 13 fala assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, é livre, né? Eu posso exercer qualquer profissão, ofício, atividade, desde que não seja ilícita, né? Seja uma atividade, uma profissão, um trabalho ilícito. E a lei infraconstitucional, ela pode estabelecer alguns requisitos, algumas restrições que aquele profissional ele deve cumprir para poder exercer a sua atividade. Então, por exemplo, algumas pessoas elas têm que fazer o registro no conselho, nos conselhos de fiscalização profissional, como por exemplo o CREA, ou no caso do advogado, por exemplo, tem que ter o registro na OAB, né? Ele tem que prestar a prova, tem que passar e tirar a carteirinha da ordem para poder exercer a profissão de advogado. Então, a lei infraconstitucional, ela pode estabelecer alguns requisitos que a pessoa tem que cumprir para exercer aquela profissão. Então, vamos para o próximo. O inciso 14 diz assim, ó, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Aqui é o direito à informação. Esse direito à informação compreende tanto o direito de levar a informação, de prestar a informação, quanto o direito de receber a informação. E está falando ali também que é resguardado o sigilo da fonte. Não é o anonimato, tá, gente? Por exemplo, no caso de um exercício da profissão de jornalista ou no caso de um comunicador social, ele recebe a informação, mas por motivo, às vezes, de segurança ou por algum motivo, ele necessita esconder, né? Ele necessita não divulgar de onde que veio aquela informação. Mas, por exemplo, se acontece algum dano ou se acontece algum abuso, né, naquela comunicação, a própria pessoa que comunicou, o jornalista ou o comunicador social, responde por aquele abuso ou por aquele dano, ou então o meio que ele utilizou. Por exemplo, se foi pela rádio, a rádio responde, se foi pela televisão, a emissora responde, ok? Vamos para o inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, aqui fala do livre exercício de locomoção, é aquilo que a gente tem mania de falar, né, que eu tenho direito de ir e vir. É isso aqui. O exercício de locomoção, ele pode ser restringido, né, como qualquer um dos outros direitos, não são absolutos. Eu falei isso na aula da parte 1 do artigo 5º da Constituição. Nenhum direito ele é absoluto, então, para a locomoção acontece do mesmo jeito, ele pode ser restringido. Se ele for restringido de maneira abusiva, eu posso usar um instrumento que a própria Constituição me dá, que é o habeas corpus, né, que é uma garantia constitucional. E ele pode ser restringido, por exemplo, no estado de sítio, ou pode ser restringido no estado de defesa, ou pode ser restringido no caso da prisão, por exemplo, do cometimento de crimes. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas
em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Também é um inciso bastante cobrado em prova. A gente vai destrinchá-lo. Todos podem reunir-se pacificamente. Beleza, eu posso me reunir pacificamente, sem violência, sem armas, tá? Aqui não é só arma de fogo, tá? Pode ser, por exemplo, arma branca, pode ser faca, pode ser foice, sem armas. Essa reunião em locais abertos ao público. Então, em locais abertos ao público. Eu não posso invadir uma propriedade privada para me reunir pacificamente, né? Até porque se eu estou invadindo, aí eu já entendo que não é pacificamente. Independente de autorização, para me reunir pacificamente, sem armas, em um local aberto ao público, eu não preciso de autorização de ninguém. Mas eu tenho que ver se não vou frustrar outra reunião que já estava marcada para aquela mesma hora, para aquele mesmo lugar, ok? E vai ser exigido de mim o aviso à autoridade competente. Para que esse aviso à autoridade competente? Justamente, às vezes, para resguardar o meu direito. Então, às vezes, eu preciso comunicar, por exemplo, a agente de trânsito para que feche uma das vias da rua que eu vou ocupar, para que quem está manifestando tenha segurança, ok? Então, posso reunir pacificamente, ele tem que ser sem armas, local aberto ao público. Eu não necessito de autorização de ninguém, mas eu preciso comunicar à autoridade competente, tá? E eu também não posso frustrar uma reunião que já estava marcada para aquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, ok? Então, vamos para o próximo inciso. Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, as pessoas que têm um assunto ali em comum, né, tem um propósito ali em comum, elas podem formar associações para fins lícitos. Então, para prática de crimes para fins ilícitos, não é permitida associação. E é vedada a associação de caráter paramilitar. O que é uma associação de caráter paramilitar? É uma associação em que os membros eles são organizados, são treinados de forma semelhante às Forças Armadas. Então, eles têm ali uma estrutura de hierarquia, uma estrutura de disciplina, e também ela tem um fim bélico, né? Um fim destinado para guerra ou guerrilha, ok? Então, esse tipo de associação, ela é vedada. O inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, tá falando aqui, ó, criação de associações e, aí ele coloca lá entre vírgulas, né, na forma da lei, a de cooperativas. Então, tá te dizendo aqui que as cooperativas, elas devem ser criadas por lei, ok? Tanto a criação de associações quanto a criação de cooperativas, elas não dependem de autorização. Você pode criar uma cooperativa ou uma associação sem pedir autorização para ninguém, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, como que ela vai se estruturar, como que ela vai se organizar, o Estado não pode interferir. Então, o próximo inciso, o inciso 19, aqui ó, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Então, uma associação ela pode ter sua atividade suspensa por decisão judicial e ela pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial que já transitou em julgado. Não há possibilidade de recurso, ok? Então, para ser suspensa por decisão judicial, mesmo que a decisão seja liminar. E para ser compulsoriamente dissolvida, somente por decisão judicial que já transitou em julgado, ok? Então, o próximo inciso, inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. O direito de associação, então, compreende também a negativa. Eu não sou obrigado a me filiar, a me associar.
nem de permanecer associado. Se eu me associei e quero me retirar da associação, esse direito para mim é garantido. E o próximo inciso também trata das associações e é o último da aula de hoje, é o inciso 21, e ele diz o seguinte: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Então, as associações, elas podem representar os seus filiados quando elas forem expressamente autorizadas, tá? Então, tem que ter um documento formalizando aquela autorização da associação em representar os seus afiliados. E hoje a gente termina a leitura dos incisos, né? Leitura e interpretação dos incisos, essa é a parte 2. E a gente vai fazer 2 exercícios para ver como que isso é cobrado, né? Já foi cobrado nas provas para a Polícia Civil. Então, a primeira questão, ela foi cobrada no ano de 2018, na prova de delegado de polícia. E ela diz o seguinte: ao dispor sobre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal de 1988 dispõe que, após o registro dos filiados, as entidades associativas têm legitimidade automática para representá-los judicial ou extrajudicialmente. A gente acabou de ver, né? Pode representar, sim, tanto judicial quanto extrajudicialmente, mas a legitimidade delas não é automática. Essa representatividade, ela deve ser expressa, né? Elas podem representar seus afiliados quando expressamente autorizadas. Então, essa questão está errada. Questão B. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição. Essa alternativa a gente vai desconsiderar, porque a gente ainda não chegou nela. Tá? Então, vamos pular para C. Diz assim, ó: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Então, tá falando o seguinte, ó, que as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgada, e que ela pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, essa questão tá certíssima, ok? E eu tenho a alternativa D, que diz o seguinte, ó: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, até aí certinho, atendidas as qualificações profissionais que o respectivo órgão de classe estabelecer. Até ali, ó, atendidas as qualificações profissionais, tá certo. Que o respectivo órgão de classe estabelecer? Não, que a lei estabelecer, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa C. E vamos para a segunda questão, que foi de auxiliar de papiloscopia policial. E ela diz o seguinte, ó: sinale a alternativa correta nos termos da Constituição. A. Todos podem reunir-se pacificamente, com ou sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que tem errado aqui nessa alternativa? Está falando assim, ó: podem reunir-se pacificamente com ou sem armas. Não, podem reunir-se pacificamente sem armas, né? Realmente independe de autorização, mas eu necessito comunicar a autoridade competente, né? Eu necessito avisar a autoridade competente. Então, essa alternativa, ela está errada. Alternativa B. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, inclusive na hipótese de flagrante delito, salvo durante o dia e à noite por determinação judicial. Então, esse inciso está falando assim, ó, que a casa é asilo inviolável, ninguém nela pode entrar, mesmo, inclusive, na hipótese de flagrante delito. Então, está falando aqui que na hipótese de flagrante delito, eu não posso violar a casa de ninguém, não posso violar a casa do indivíduo. Essa alternativa, ela está errada, né? Em caso de flagrante delito, eu posso sim entrar na casa do indivíduo, e tanto durante o dia quanto durante a noite. E o restante lá da alternativa, ó, salvo durante o dia. Então, tá falando aqui, ó, que eu posso entrar na casa do indivíduo na hipótese de flagrante
somente durante o dia e não durante a noite, tá errado, né? Eu posso entrar durante a noite também, no caso de flagrante. E tá falando assim, ó, que à noite eu só posso entrar no caso de flagrante por determinação judicial. Claro que não, tá acontecendo um crime lá dentro da casa da pessoa, né? É durante a noite. Eu vou lá pedir um mandado judicial, que vai sair, a gente não sabe lá quantos dias para frente, para poder entrar, para poder fazer a prisão da pessoa, né, do infrator? Claro que não. Né? Durante o flagrante delito, posso entrar na casa do indivíduo, pode-se entrar na casa do indivíduo, tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, essa alternativa ela está errada. E a alternativa C, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, está falando que é inviolável o sigilo da correspondência, comunicação telegráfica, de dados e comunicação telefônica, e que esse sigilo ele pode ser quebrado, né, por ordem judicial, na forma da lei, e para instrução processual ou para investigação criminal. Então, essa alternativa está certinha, literalidade da lei. Né? Então, alternativa correta, alternativa C. E a gente termina por hoje, então, até a próxima aula.